Cumprimento a todos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui para nós meditarmos em alguns versículos, uma porção da palavra do Senhor. Desde já agradeço a sua cooperação. Se você sentir de Deus de nos seguir, toda vez que a gente postar algo novo, você receberá uma notificação. Você possa ouvir, deixar um joinha, fazer os seus comentários e compartilhe para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas, chegar a mais pessoas. Quero meditar aqui nessa noite, nesse dia, no livro de Jó, no capítulo 1, versículo de número 6 e 7. Que diz assim a palavra do Senhor: Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra, passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Versículo 8. Observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Amém. Meus irmãos, essa passagem, uma passagem muito linda. O livro de Jó é um livro maravilhoso para nós estudarmos e meditarmos. Algumas pessoas fazem algumas perguntas. Por que o justo sofre? Mas essa pergunta, se nós formos olhar no livro de Jó, ela não deve ser feita por causa do sofrimento desse homem, por causa dos problemas que ele enfrentou. Essa pergunta, ela deveria ser feita de outra forma, de outra maneira, elaborada para fazer a gente pensar melhor. Essa pergunta deveria ser feita da seguinte forma: como que nós devemos nos comportar diante do sofrimento? Ou seja, como nós lidarmos com o sofrimento, com as aflições, com as tribulações. Então essa pergunta fica aí para vocês meditar. Não devemos perguntar por que o justo sofre, mas devemos perguntar como lidar com o sofrimento. Nós vemos aqui que quando Satanás começa a dialogar, quando o Eterno começa a dialogar com ele, e é feita uma pergunta: de onde você vem, o que você está fazendo? E Satanás, ele responde: de rodear. Esse verbo significa shelut, que significa vagar para lá e para cá, ir e vir, ansiosamente, rapidamente. Estou vagabundando pela terra, sou um vagabundo, e por ela eu estou passeando, caminhar por ela. Então estou vagando, estou indo de um lado para o outro, estou por aí, perambulando para lá e para cá. Sou um vagabundo, por isso que eu estou ansiosamente, rapidamente, perambulando sobre a terra. E Deus ali começa a testificar, Deus começa ali
a ensinar para nós um modelo cristão de todo cidadão do céu. Nós vemos que o Eterno, no versículo de número 7 a seguir, versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro. Integridade, você pode expressar, você pode encontrar vários adjetivos para uma pessoa íntegra, que quer dizer perfeito na minha presença. Jó era esse homem completo, aquele que não falta em nada na força física. A força física é um trabalhador, pessoa comum, tranquila, completo, moralmente e espiritualmente, puro e inocente. Esse é o sentido de integridade de uma pessoa íntegro. Uma outra palavra, ele diz, e reto. O que é ser reto? Yashar, o verbo yashar, retidão, significa aquele que é nivelado, correto, agradável, direto, justo em todas as suas áreas. Jó era reto e íntegro diante do eterno Deus. E nós vemos que existe uma outra palavra aqui que o Senhor fala de Jó: temente. Temente, yarer, respeito, profundo, reverente, reconhece a grandeza de Deus e respeita a sua santidade. Você pode encontrar outros adjetivos aí. Jó era esse homem que reconhecia a grandeza do Deus o qual ele servia e respeitava a sua santidade. E as pessoas perguntam: por que o justo sofre? O nome Jó significa aquele que é perseguido. Por que o cristão, por que o crente, ele é perseguido? Porque se ele tem essas qualidades, se ele traz com ele esses frutos do novo nascimento, que é a integridade, a retidão e o temor a Deus, fique tranquilo, que você, que nós seremos perseguidos por estar respeitando, por estar engrandecendo, reconhecendo que Deus é um. Por que o justo sofre? Jó nos ensina o que a pergunta deveria ser feita, como eu disse no começo. Mas essa pergunta não pode ser feita: por que o justo sofre? Jó nos ensina como nós lidarmos com o sofrimento. Como lidar com o sofrimento? Em meio às angústias, tribulações, jamais blasfemar contra Deus. Jó, por tudo que ele sofreu, por toda a angústia que ele passou, ele não pecou, ele não blasfemou, ele não murmurou contra o eterno Deus. A murmuração, a blasfêmia, isso é algo terrível. Quando um crente murmura, quando um crente blasfema,
ele está dizendo na prática, concernente à murmuração: Deus, eu teria feito melhor do que você. Jó, ele não pecou, ele não cometeu nenhum deslize que viesse a comprometer a sua salvação. No versículo 21 a seguir, uma das coisas mais lindas que eu vejo nesse livro, Jó, ele pôde aprender. Jó, ele servia a Deus não pelo que Deus fazia por ele, mas ele servia o Eterno pelo que o Eterno é. A prova disso é que essas frases que ele cita aqui no versículo 21, Deus deu, Deus tirou, nu eu vim, nu voltarei. E ele diz: louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E disse, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, versículo 20, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Porque nos momentos que nós estamos vivendo de tribulações, de aflições, de angústia, olha para a vida desse homem, o homem perseguido, o homem íntegro e reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então, que Deus continue falando em nossos corações. Que Deus abençoe e vos guarde em nome do Senhor.